Queria agradecer o Conselho do IDAERJ, formado por várias pessoas, mas principalmente em nome de 3 pessoas que foram fundamentais para que esse evento pudesse ficar de pé. Primeiro, a nossa conferencista, a professora Vanice, que desde os primeiros momentos conseguiu organizar e montar as planilhas e a própria concepção do evento. Felipe Derby, sem ele isso não seria possível. O Felipe foi incansável em todos os momentos para fazer a parte operacional e também a concepção e estruturação desse evento, assim como o Leonardo Coelho, que também o tempo inteiro conseguiu colocar de pé esse nosso evento. Então, com muita felicidade que a gente está aqui hoje para assistir a conferência de abertura da professora Vanice Vale sobre o lugar da escolha pública no direito administrativo. Mas, antes de passar a palavra para ela, eu quero ouvir que a nossa decana, desembargadora Leila Mariano, que desde o início fez parte do IDAERJ e é a nossa grande referência aqui no dia de hoje, de modo que eu passo a palavra à desembargadora Leila Mariano para algumas palavras antes da conferência de abertura da professora Vanice. Bom dia a todos, agradeço toda a deferência. Realmente participar do IDAERJ é manter viva, né, a ideia, a concepção do Marcos Juruena e do Diogo de Figueiredo, né, nossos grandes baluartes. E ver esse evento que nasceu de uma ideia da Vanice ser concretizado da forma que foi, com tantos participantes, com temas de tanto interesse, é muito gratificante. Tenho certeza que vai ser um sucesso e todos nós vamos ganhar com esse encontro. Parabéns, Vanice, parabéns, Felipe, e todos mais que tornaram possível a realização desse encontro. Sem mais delongas, passo a palavra, então, à professora Vanice. Bom, tudo certo e ajustado, todas as tecnologias em andamento e em funcionamento. Queria iniciar dando bom dia a todos, dizer da minha alegria. Eu sou um habitué da Procuradoria-Geral do Estado e eu tenho a vantagem que eu tive uma matrícula deferida pelo então diretor do SEJU, professor Leonardo Matieto, num congresso do IDAERJ, doutor Flávio. E, a ponto de hoje, na recepção, a moça me festejava da recepção com o mesmo conhecimento que festejava ao Davi, que é efetivamente procurador do Estado. Então, ele disse, você já é mesmo procuradora do Estado, né? E é sempre uma alegria estar de volta aqui na Procuradoria-Geral do Estado, e uma alegria especial estar de volta na Procuradoria-Geral do Estado num evento do IDAERJ. IDAERJ e Procuradoria-Geral do Estado se associam de maneira absoluta na minha cabeça, no meu imaginário e no de todos, porque o IDAERJ foi constituído a partir de uma provocação do desembargador Gessé, doutora Leila, num encontro do IBDA, que já vai longe na memória, né? Desembargador Gessé, estávamos eu e o Marcos Juruena, e ele dizia, vocês precisam organizar isso, né? E a senhora sabe que sugestão do desembargador Gessé não é sugestão, é intimação, né? Aí nós, devidamente intimados, fomos dar cumprimento, né? E o Marcos inaugurou a ideia. O professor Diogo de Figueiredo abraçou de maneira afetuosa, como ele abraçava qualquer iniciativa de pensar e de avançar no campo do direito administrativo, de modo que eu não consigo pensar uma coisa sem a outra. E é uma alegria estar na PGE, falando num evento do IDAERJ, num colóquio que é de novos juristas no direito administrativo. Quando a gente pensa num colóquio de novos juristas no direito administrativo, a que as pessoas querem se referir quando falam em novos juristas? Certamente não é um critério etário, muito embora me agradasse muito estar no colóquio de novos juristas sob o critério etário, viu, Flávio? Que aí, quem sabe, eu pegava assim um pouco que por osmose, né? Mas o critério não é etário, né? O critério tem a ver com uma atitude, uma visão
do direito administrativo. E nisso reafirma, como disse o Flávio e da Erge, o compromisso dos seus idealizadores, porque tanto o professor Diogo quanto o Marcos eram pessoas que investiam neste olhar, nesta visão do direito administrativo voltada para o futuro, para os novos desafios, para recepcionar os problemas que o direito administrativo propõe. E esse espírito irmana as duas intervenções que inauguram e encerram o Congresso, porque falo eu sobre como se situa a escolha pública neste direito administrativo novo e falará o professor Zé Vicente no encerramento sobre a superação de um fetiche de um jurista que não é mais o que precisamos para dar conta dos desafios que estão postos aí. Muito bem. Mas sobre o que falarei eu especificamente nessa minha primeira intervenção? O percurso que eu estou propondo para vocês hoje envolve, num primeiro momento, entender a evolução histórica do lugar da escolha pública no direito administrativo. Quer dizer, como no sistema brasileiro se viu e se entendeu a formulação das escolhas públicas. Num segundo momento, eu quero refletir com vocês sobre por que a administração pública, ela mesma, não investe, no desenvolvimento dessa lógica da formação das escolhas públicas. E, num terceiro momento, vamos refletir juntos sobre por que é relevante investir neste processo de formação da escolha pública propriamente dito. Muito bem. Passando para o histórico, primeiro ponto, que é o histórico do lugar da escolha pública no direito administrativo brasileiro, acho que um primeiro ponto de perspectiva é o período anterior à Constituição de 88. E, no período anterior à Constituição de 88, no que toca à escolha pública, nós tínhamos duas atitudes possíveis. Ou se tinha a negação da escolha pública. Olha, não existe, porque o princípio é o princípio de legalidade estrita, né? Todas as escolhas já foram formuladas pelo legislador, e aí vinham todas aquelas frases que a gente aprendia na aula de direito administrativo, né? A administração pública não tem vontade, a vontade da administração está na lei. Né? No direito administrativo, a administração, diferentemente do particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei lhe permite ou não lhe proíbe, a administração só pode fazer o que a lei permite. Né? Todas essas lógicas, né, todas essas máximas que vigiam antes da Constituição de 88, são máximas que negam a escolha pública. Isso não existe. A administração não tem esse espaço, ela é mera executora de opções que já aconteceram antes. Isto era, amigos, uma espécie de um determinismo administrativo. Né? Olha, tudo já está definido para você, administração, não há nenhuma margem para que você pense ou conceba as coisas de forma diferente. Uma outra atitude que podia acontecer também no período anterior à Constituição de 88, quer dizer, de um lado, a negação da escolha, de outro lado, a ocultação da escolha. Porque aí, no campo dos atos administrativos discricionários, aí vamos ocultar a escolha. Olha, aqui eu tenho margem e isto é comigo. Isto não é controlável, não cabe sindicar judicialmente, reserva da administração, o mérito administrativo é intangível. E aí se tinha um bloqueio total ao controle. Né? Então, não se empreendia, neste período, uma reflexão maior sobre como se formulavam as escolhas, porque, na verdade, a gente estava rejeitando a ideia de escolha de um lado ou do outro, ou negando a sua existência, ou ocultando a sua formulação. Isto muda um pouco, claro, no período pós-Constituição de 88, por conta das opções que ali se empreendeu. E aí a gente passa a um momento em que se tem uma pretensão de objetivação total da escolha pública. Quer dizer, a gente já passa a reconhecer que existem escolhas formuladas pela administração, mas a gente adota a lógica segundo a qual haveria uma racionalidade objetiva que orientava a escolha pública, que decorreria diretamente dos princípios constitucionais postos
à administração, lá no artigo 37, em outros pontos da Constituição. O discurso, naquele primeiro momento, era, olha, a administração, ok, você escolhe, mas os parâmetros orientadores da sua escolha existem, são racionais, são objetivos, estão postos na Constituição. E aí, portanto, a gente tem, estão postos na Constituição e levarão você, a administração, sempre a um único resultado, que é o resultado ótimo, que é o resultado que atende ao interesse público, né? Então, essa lógica de uma racionalidade objetiva eliminava a incerteza. Quer dizer, não haveria várias escolhas possíveis para a administração, só havia uma. E o grande exercício do administrador era aplicar os critérios de racionalidade objetiva de maneira a encontrar esta única resposta certa do ponto de vista constitucional. Vejam que é uma outra versão do determinismo administrativo. Aí não é mais o determinismo que decorre da escolha do legislador, mas é o determinismo que decorreria das escolhas da própria Constituição. E muitas das ideias que nos são familiares, que a gente ouve e repete nas aulas de direito administrativo, ecoam um pouco isso, né? Quando você afirma que há um único interesse público, isto tem a ver com esse pano de fundo do determinismo administrativo. Uma única escolha, e só essa é a escolha que será legítima. Vejam que, neste momento, mesmo depois da Constituição de 88, nessa segunda versão do determinismo administrativo, a gente tem uma percepção que esvazia o caráter político das escolhas, né? A escolha da administração não envolveria uma apreciação política de possibilidades e respostas. A escolha da administração envolveria uma lógica puramente subsuntiva, né? Concretizar uma escolha que já estava empreendida pela Constituição quando orientou a administração valorativamente. Vejam que essa visão de que a Constituição já nos deu os parâmetros todos para a gente encontrar a resposta certa, que é uma única, essa não é uma visão que é só do direito administrativo, não. Essa é uma visão que decorre assim, de um certo triunfalismo constitucional, né? Então, olha, a Constituição nos deu todas as respostas. Tudo está lá. E aí, portanto, é uma simples questão de concretização. Se você não está encontrando a resposta, é porque você é um mau leitor, porque, na verdade, tudo está posto na Constituição. Esse é o momento, né, a percepção que a gente teve nos momentos iniciais pós-Constituição. E o efeito negativo que ainda segue, porque ainda estamos no campo do determinismo, embora outro determinismo, o efeito negativo é que a gente até reconhece que a escolha acontece, mas a gente negligencia a sua justificação. E a justificação passa a ser a Constituição. A escolha é essa porque o artigo 37 caput diz que a legalidade e a impessoalidade... Né? Ou então, o pior, né? O mais usado hoje em dia. Observada a razoabilidade e a proporcionalidade, a escolha da administração é essa. Né? E aí você negligencia de forma absoluta a justificação das escolhas administrativas. O que a gente vai ter de novo, né? Qual é o turning point aí? Qual é o ponto de inflexão dessa lógica? Na minha percepção, o turning point, o ponto de mudança, vai ser a redescoberta dessa ideia de compromissos valorativos, que era uma expressão muito usada pelo nosso querido Diogo, né? O Diogo, toda hora, nos seus textos, trazia, né? Olha, a orientação finalística, os compromissos valorativos, os compromissos axiológicos que a Constituição propõe para a administração pública, né? E, na verdade, essa lógica, ou essa reflexão, essa redescoberta dos compromissos valorativos, ela está num contexto de um debate que se espraia por todo o direito público, né? Estava eu dando aula em Campina Grande, né, nesses últimos dias, e nós fechávamos o ciclo de conversas com um texto precioso do Cabo Martim, Teoria Constitucional da Solidariedade, onde ele fazia uma diagnose muito bacana das crises que estão orientando uma nova visão no direito público, e ele apontava como um elemento de crise a crise do Estado
social que envolveria uma crise de soberania e uma crise de normatividade. Então, dizia o Cabo Martim, também muito afinado com a visão do professor Diogo, disse, olha, hoje é o tempo das regulações transnacionais. Então, a lógica de que tudo se resolva a partir do conceito de soberania, isso é uma deliberação soberana, portanto, se aplica ou não é, portanto, não se aplica, essa lógica já não nos dá as respostas suficientes. E a crise de normatividade vem da circunstância de que a gente passa a admitir outros instrumentos que não a lei em sentido estrito, como aptos a regular o convívio. Então, a gente tem a regulação, né, todo o movimento de delegificação. Então, se você tem todo esse cenário de crise, aquilo que eram as nossas premissas de raciocínio, os nossos bloquinhos para a construção do raciocínio, estão todos muito abalados. E aí a visão do compromisso finalístico, né? O que são os compromissos finalísticos? São os padrões que determinam o comportamento de uma organização. Quer dizer, resgatar que toda a nossa atuação tem que ser de acordo com aqueles padrões, aqui estão lá no artigo 1º e 3º, né? Construir uma sociedade mais justa e solidária, proteger a dignidade da pessoa, reduzir as desigualdades regionais. Quer dizer, entender que aqueles são os padrões que nos orientam é o que vai permitir a gente continuar navegando num cenário onde soberania e normatividade estão em crise, né? No campo do direito constitucional, isso é o que vai permitir a gente conciliar o viés garantístico, que o texto analítico da nossa Constituição traduz, com uma abertura que seja compatível com a ideia de living constitution, né? Olha, ok, o texto é analítico, mas a gente pode revisitar, porque a Constituição é um organismo vivo e ela tem que ser entendida ou orientada a partir dos compromissos finalísticos. No campo do direito administrativo, isso vai nos permitir um maior conforto com a ideia de que a administração tem muitas escolhas públicas a serem formuladas. Algumas já estão na Constituição, outras não estão. Ou algumas das escolhas que a Constituição já formulou vão exigir novas escolhas. Então, a Constituição vai lá e diz no artigo 37, inciso 2, que o ingresso no cargo de provimento efetivo se dará mediante concurso público. Ali ela formulou uma escolha. Não tem outro jeito de ingresso. Mas como é que é o concurso público, né? Como é que eu faço as provas? Como é que eu lido com novas formas de conhecimento e tal? Aí eu não tenho mais as escolhas decorrendo diretamente da Constituição. Eu, a administração, vou formulá-las iluminado pelos compromissos valorativos que a própria Constituição traçou para mim, né? Lá na ordem econômica, no artigo 173, a Constituição diz: o Estado não é agente principal na execução da atividade econômica. Diz claramente, né? Ok, mas se ele não é agente principal, significa dizer que ele pode ser agente subsidiário. Em que hipóteses? Então, a escolha de que não é principal, a Constituição fez. E a escolha de as hipóteses em que ele poderá funcionar como agente subsidiário, essas a Constituição não fez. Então, abre-se espaço para o juízo de formulação de escolhas públicas. Então, a gente passa, a partir desta reincorporação da ideia de compromissos finalísticos, a reconhecer que há mais de uma alternativa possível de ação para a administração pública. E que desenhar um critério de solução para eleger qual é a melhor alternativa não é uma operação subsuntiva, não é igual, eu menciono isso sempre, frequentemente, quando vou dar aula, eu trago esse exemplo daquele brinquedinho de criança, né? Todo mundo já brincou, já deu ao filho, já deu a terceiro. É uma caixinha com um monte de pecinha. Aí o buraquinho quadrado, a pecinha quadrada. O buraquinho redondo, a pecinha redonda. Né? Pra gente, né? O exercício não é mais esse. Nós não temos mais a caixinha com as pecinhas certas. Então, a escolha pública existe, é possível, tem que acontecer, e só vai ser legítima se ela acontecer de maneira harmônica com esses mesmos compromissos finalísticos. E aí isso repropõe o problema da escolha pública, ela volta para o cenário de frente. Muito bem. Por que a própria administração não aprofunda o debate em torno das escolhas públicas e seu modo de formulação? Nós temos uma primeira explicação que é a menos democrática e republicana, né? Aprofundar o debate sobre como a administração escolhe significa trazer maior visibilidade para isso,
né? E, embora este seja o desejo democrático e republicano, nem sempre é o desejo de quem formula as escolhas públicas. Então, nós temos essa primeira explicação, mas essa não se supera nem se equaciona a partir de critérios técnicos, né? Essa se supera a partir de outras esferas do conhecimento humano. Mas há outras explicações sobre por que a administração não, ela, que é a principal interessada nessa discussão, por que ela não investe nessa discussão, né? A primeira explicação é a seguinte: a gente aprende nas primeiras aulas de direito administrativo, quando fala-se de estrutura da administração, que a administração se organiza a partir do critério de especialização funcional, né? A gente vai lá, ADM 101 é isso, né? Organiza, aí está a especialização funcional, cria o órgão, aprofunda a especialização, cria a pessoa jurídica, administração indireta, Beleza. O critério de especialização funcional orienta muito a administração, mas isso gera uma segmentação, né, na visão de cada estrutura, que dificulta muito que a administração entenda o processo de escolha pública como um todo. Porque cada um tenderá a ver a partir de uma visão de túnel, a visão específica da sua própria estrutura, né? Então, a administração mesmo tem dificuldades de ver a escolha pública como um todo, as suas relações de matricialidade, né? Discutia eu com Loriane, você hoje está na Berlinda, viu? Discutia eu com Loriane, que é minha orientanda, ela está estudando ensino domiciliar, e ela ponderava comigo: professora, me dei conta que essa questão do ensino domiciliar tem repercussão na disciplina das cotas, porque se a criança está em ensino domiciliar, ela está na rede pública ou não está? E haverá lugares em que estar ou não estar na rede pública é um critério de habilitação para você aceder às universidades a partir de cotas. Então, vejam como a escolha pública tem relações de matricialidade que, por vezes, vão passar desapercebido por causa do tal do critério de especialização funcional. Outra coisa que se perde por conta do critério de especialização funcional é a projeção financeira das escolhas públicas. Bom, se eu fizer isso aumenta gasto, diminui gasto, não repercute no meu gasto, mas repercute no gasto do outro órgão, que tem uma relação de matricialidade com a minha, né? E, finalmente, a ação segmentada dos órgãos públicos faz com que a escolha pública seja uma arena de poder, né? Então, eu quero ter a prerrogativa de formular a escolha pública. O outro órgão não pode interferir. Não se meta nisso, porque isso é a minha política pública, é a minha escolha pública. Então, essa é uma das razões pelas quais a administração não preside o debate em torno da formulação das escolhas públicas. Ela tem dificuldade de compreendê-lo, né? De compreender o processo de formação da escolha pública. Um outro elemento que faz com que a administração tenha dificuldade de presidir esse debate é que, crescentemente, a gente reconhece que nós não temos uma única administração. Nós temos vários tipos de desenvolvimento da função administrativa, né? Se a gente toma emprestado frequentemente a ilustração do professor Carlos Ari Sanfeld, quando fala da administração pública do CLIPS e a administração pública do negócio, né? Uma é a administração da rotina burocrática das coisas, né? E outra é a gestão da administração pública como componente do ambiente de negócios. Será que a escolha pública deve ser a mesma quando você pensa na administração do CLIPS e na administração do negócio? E se a gente pensar numa terceira alternativa, né, temos também a administração do fomento, essa menos explorada de todas, né? E a administração do fomento é a mais desafiante do ponto de vista de formulação de escolha pública, porque a administração do fomento inverte a lógica da impessoalidade. Enquanto em todas as demais a administração tem que agir de maneira impessoal, não há como você fomentar de maneira impessoal, né? Então, a escolha pública aí talvez tenha que ser diferente. Então, o segundo elemento de dificuldade é este, né? Talvez não tenhamos uma única administração. E o terceiro elemento de dificuldade para que a administração mesmo impulsione esse processo de reflexão mais aprofundado no que toca à escolha pública, é a circunstância de que as instâncias de controle, estas ainda têm na cabeça o velho paradigma do determinismo administrativo da legalidade, né?
E aí, portanto, elas não veem como relevantes o processo de formação da escolha pública. Então, o que eu quero saber é se publicou o edital, ratificou a despesa 3 dias depois do não sei o quê, que é lá o critério objetivo que está na lei de licitação. Se não fez, está errado, né? E hoje em dia, o está errado envolve até dizer, olha a improbidade, né? Então, as instâncias de controle operam ainda a partir muito dessa lógica. Um sintoma interessante os senhores sabem, no mês de junho passado, foi editada a Lei 13.655, que introduziu normas à lei de... introdução às normas do direito brasileiro. Eu aprendi, era a lei de introdução ao Código Civil. Toda vez que eu tenho que falar, eu tenho que pensar um pouquinho, né? Como é mesmo o nome do troço, né? Muito bem. A Lei 13.655 promoveu alterações no texto da LINDB. Vamos ficar com LINDB, que aí é mais fácil, né? No texto da LINDB. E uma das alterações que ela introduziu foi um artigo 22. O artigo 22 tem a seguinte enunciação: na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Os órgãos de controle pulam 3 metros. Como que eu vou considerar as dificuldades reais do gestor? Como que eu vou considerar os obstáculos? Olha, veja, a lei disse, as dificuldades são reais. É para você considerar as dificuldades reais, não as imaginárias do gestor, né? Então, se não existia fisicamente o equipamento, esta é uma dificuldade real. Você podia até querer, mas não tem, né? Não existe. Mas o órgão de controle tem dificuldade, porque reconhecer, considerar os obstáculos e as dificuldades reais é sair um pouco da lógica do determinismo administrativo. Não, tá bom, tem uma fórmula, tem um checklist que está na lei, mas, às vezes, a realidade se insurge contra o checklist, né? Ótimo, você devia fazer isso, mas não dá, né? Então, a gente vive esta dificuldade. E é lógico, a administração tem que ter um certo pragmatismo, né? Se o órgão de controle não se sensibiliza aos elementos relacionados à formulação da escolha, quer dizer, o seu investimento na qualificação da escolha pública, se isso não sensibiliza o órgão de controle, porque o que ele está preocupado é o carimbo, é o número de vias, é a via amarela e tal, por que eu vou investir nisso? Se, ao fim e ao cabo, isso não me resultará em nada, isso não me facilitará em nada, né? Então, esta é a terceira razão pela qual a administração em si não investe mais energia nessa lógica da construção do processo de escolha pública. Bom, mas por que investir na escolha pública? E aí já é meu terceiro tópico. Algumas razões. Quer dizer, primeiro, adotar dignidade da pessoa como ideia força do sistema jurídico, isso significa, por si só, trazer as escolhas públicas para um papel de protagonismo. Pode parecer uma coisa assim, um pouco viajante, né? Mas vamos chegar lá, né? Estava meditando sobre isso. Dignidade da pessoa, você pode pensar em dignidade da pessoa a partir de 2 concepções. Uma concepção um pouco mais paternalista. Olha, preciso proteger a dignidade da pessoa contra todas as ameaças, inclusive aquelas que advêm das escolhas dela, né? Então, se ela, pessoa, formula uma escolha que é contrária ao seu próprio interesse, à sua própria dignidade, eu tenho que ser capaz de proteger e constringi-la, não permitir, né? Você pode também pensar a dignidade da pessoa a partir de uma outra concepção mais liberal, que reduz o intervencionismo, que aposta na autonomia. Não, deixa cada um formular suas escolhas autônomas, né? Preservadas as condições de autonomia, qualquer projeto de vida é válido, qualquer escolha é válida. Numa visão ou na outra, a questão das escolhas é relevante. Tanto as escolhas privadas, porque essas se dão no plano do exercício da autonomia. Na visão paternalista, eu vou dizer, você não tem essa autonomia toda. Na visão liberal, eu vou dizer, viva a autonomia. E a contraface disso é a escolha pública, que, na visão paternalista, terá que tutelar as suas escolhas privadas. Na visão liberal, tem que deixar espaço para você formular. Então, veja como a questão das escolhas públicas aparece como contraface das escolhas privadas numa compreensão
de dignidade da pessoa como ideia central do sistema, né? Então, isso nos leva a investir um pouco mais no processo de formulação das escolhas públicas. Segundo elemento que nos leva a investir mais no processo de formulação das escolhas públicas é que a gente viu essa ideia de que elas estejam pré-determinadas não é real. O texto, nós precisamos nos desapegar disso, né? Isso é um discurso que eu faço com os meus alunos permanentemente. Também, os alunos adoram dizer assim, a Constituição não tem efetividade. Aí, doutora Leila, eu disse, olha, vai pagar uma multa de R$10 cada vez que disser isso, né? Porque, ao que eu saiba, os hospitais públicos estão abertos ainda, funcionando bem, mal, isso é outra discussão. Mas os hospitais públicos estão abertos, as escolas públicas estão funcionando, a polícia está na rua, né? Então, não tem efetividade. É uma frase que vem num critério maniqueísta, de que a efetividade constitucional ou tem grau 0 ou tem grau 100, né? Então, portanto, ou a Constituição tem efetividade, grau 100, ou não tem efetividade, grau 0. Né? E a realidade é muito mais complexa do que isso. Então, as escolhas públicas não estão pré-determinadas, e se não estão pré-determinadas, elas acontecem, e se elas acontecem, precisamos refletir sobre elas. Terceiro elemento que leva à importância da gente investir nas escolhas públicas é porque a racionalidade objetiva, né, ela não existe, né? Racionalidade não é um atributo inerente à condição humana. A gente tem um certo apego a isso, a gente gosta de nos supor pessoas racionais, né? Quanto mais ilustrado a gente for, então, do ponto de vista acadêmico, mais a gente achará que é, né? Mas você tem toda uma vasta gama de estudos no campo da economia comportamental, Karina está ali, bem sabe disso, né? Que mostra que a gente não tem nada de racional, as escolhas humanas acontecem preferencialmente no automático, né? Estava eu lendo Rápido e... Como é que é, Karina? Rápido e Devagar, né? E aí o livro dava conta de estudos que demonstram o nosso esforço físico quando a gente é chamado a desenvolver uma escolha mais racionalmente orientada. Então, a pupila dilata, o coração bate mais vezes, né? O volume de respiração é diferente. Então, empreender uma escolha racional nos é fisicamente penoso, né? A gente só não percebe, porque, claro, bate mais rápido, 3, 4, 5 batidas, mas isto, se você a vida inteira se engajar tão somente em escolhas racionais, no final das contas você está exaurido, né? Então, assim, a racionalidade ela não é um atributo inerente à condição humana. E se ela não é um atributo inerente à condição humana, não será um atributo inerente... Por favor, Rodrigo... ela não será um atributo inerente às escolhas administrativas, porque as escolhas administrativas são formuladas por homens, né? Então, esta ideia de que todo gestor público, porque ele tem um compromisso com o interesse público, ele formula escolhas racionais, isso é uma ideia que briga com a natureza humana, né? Então, é preciso que a gente induza o gestor público a formular efetivamente escolhas racionais. Por isso, precisamos refletir sobre esse processo de formulação de escolhas. E, finalmente, só para a gente lembrar, quer dizer, a própria evolução da teoria do direito administrativo, me lembro do professor Diogo dizendo isso, né? No direito administrativo francês, a primeira preocupação era com o ato administrativo, né? Aí, depois, a gente já se deu conta, o ato não brota, né? Assim, de repente, o ato administrativo. Houve alguma coisa que antecedeu o ato administrativo. E aí, portanto, a doutrina francesa se volta ao estudo do processo administrativo, né? Então, assim, a nossa evolução ela já estava envolvendo um olhar mais ampliado do fenômeno atuação da administração, né? E aí, por isto, a escolha pública é relevante e deve vir para um lugar de frente. E o último aporte que eu queria trazer aos senhores, tenho sempre uma preocupação de trazer um temperinho, né? É que mencionei ao longo da minha apresentação 2 momentos de determinismo administrativo. O determinismo administrativo da legalidade estrita, né? A administração não tem vontade. Um segundo momento de determinismo administrativo, o de que a Constituição supostamente daria todas as respostas, mas nós estamos enfrentando talvez um terceiro momento de determinismo administrativo, que é o seguinte: olha, a razão não é inerente ao homem, então vamos buscar ajuda.
inteligência artificial vai ser a resposta. Isso é o new trend, né? Todas as nossas deficiências vão ser superadas pelas excelências da máquina e da inteligência artificial, né? Vamos buscar, então, um suporte distinto para formular as escolhas, que vai ser um suporte melhor, né? E por que nós estamos nessa percepção, né? Porque a lógica da racionalidade objetiva ainda está na nossa cabeça. Não tem uns critérios objetivos que eu vou conseguir ou traduzir, né, para criar mecanismos de inteligência artificial que vão aplicar estes critérios objetivos, ou se eu não conseguir traduzir o mecanismo de inteligência artificial de segunda geração, de deep learning, lendo os dados, identificará os padrões, que, a rigor, são os padrões que vêm do sistema normativo, e vai aprender, e, portanto, vai criar o mecanismo para dar as respostas, para aplicar o direito administrativo, né? E aí a gente vive um momento em que há uma certa narrativa de que a inteligência artificial vai ser o coroamento da impessoalidade da eficiência. Nada mais impessoal e eficiente do que a máquina. Isso é uma maravilha, né? E, afinal, administrar é aplicar padrões. Então, se a máquina reconhece os padrões e aplica, estamos feitos. Eis aí a solução, né? Um novo determinismo administrativo. E vejam, amigos, vencida a nossa primeira resistência à ideia de inteligência artificial, porque, afinal, nós das humanas, né? Primeiro momento, análise preditiva, não sei o que, ai, socorro, né? Não tem uma outra coisa, né? Mas, vencida a primeira resistência, o discurso da inteligência artificial gera um certo conforto. Por quê? Porque o discurso os dados permitem conhecer. Conhecer leva à possibilidade de prever. Conhecimento leva à predição. E prever permite antecipar as possibilidades e conformá-las. Olha, a partir destes dados, eu conheço que as pessoas se comportam desta maneira. Se as pessoas se comportam desta maneira, eu posso prever que continuarão se comportando. E esse comportamento é socialmente indesejável. E eu quero conformar o comportamento de maneira que ele aconteça de outro jeito. E aí eu crio, portanto, uma norma para induzir que o comportamento aconteça de outra maneira. Isso tem muito a ver com a ideia do direito. O direito quer isso, né? O direito quer prever e antecipar comportamentos e depois conformá-los conforme essa predição. E se todos nós pudermos nos matar, a sociedade vai acabar, né? Então, precisamos antecipar que existe esse comportamento humano possível, prever e coibir pela norma, ou estimular. Então, assim, superado um primeiro momento, a gente encontra um certo conforto no discurso de IA. Eu estava montando isso, só me lembrava do Tom Cruise no Minority Report, né? Que aí não era um mecanismo de inteligência artificial, né? Eram lá 3 seres cientes, sei lá o quê, mas era isso, eles previam. E a ideia era atuar de maneira a prevenir, né? Não vai acontecer, vou impedir o acontecimento. Mas o problema nesse novo determinismo administrativo é o seguinte: ele pode levar a uma espécie de uma conformidade antecipatória. O que é a conformidade antecipatória? Eu, a administração, a partir disso, prevejo que o comportamento é X. E aí eu me conformo, ou eu assumo que este é o único comportamento possível. Reproduzo os comportamentos e as escolhas que já existem. Conformidade antecipatória. Antecipando que esse é o desdobramento inevitável, eu me conformo com ele, reproduzo, ajo conforme este mesmo comportamento. O problema é que o domínio da administração é o domínio do não antecipado, né? A gente acha que a administração só reproduz problemas, né, de situações que já existiam, ela só aplica mecanicamente. Né? A administração é o domínio do novo, né?
Eu dava aula, e aí, ilustrando esse tema, eu falava, há mais tempo atrás, do Uber, né, que era o domínio do novo. Hoje em dia já é lugar comum. Né? Aí depois veio o carro autoconduzido, que eu dizia, vai acontecer, e a administração vai ter que cuidar disto. Eis que vieram os patinetes. Né? Olha o patinete. Quem é que tinha pensado nesse negócio? E como é que eu ia regular isso? Se tem que ter capacidade. Hoje eu li que há um projeto para ser aprovado que diz que tem que ter velocímetro. Não. Não? Tinha um outro que dizia que tinha que ter capacete. É o domínio do não antecipado. Né? A administração tem que ter uma inventiva. E aí, portanto, a conformidade antecipatória amesquinha o desenvolvimento da função administrativa. Porque aí a administração vai ter muito cerceado o seu exercício de imaginação, né? De como eu resolvo essas situações. Aí a inteligência artificial não vai ter resposta, simplesmente porque não tem dado. Né? Então, assim, é preciso que a gente não se encante com o novo determinismo administrativo. É uma ferramenta? É uma ferramenta. Vai ser útil, mas não vai resolver o problema das escolhas públicas. O problema das escolhas públicas continua em pauta, continua pertinente. Né? Bom, examinar o problema das escolhas públicas, e já estou concluindo, vai envolver várias pautas possíveis. Né? Uma primeira pauta é uma escolha pública só, ou são várias? Até já tinha referido a esta pauta de investigação como posta aí. Né? Uma segunda pauta, o procedimento é suficiente para legitimar as escolhas públicas? E aí isso me tem ecos de quando eu estava começando no mestrado, que era a discussão entre procedimentalismo e substancialismo. Né? Mutatis mutandis é uma discussão assemelhada. Né? O procedimento vai ser suficiente ou não vai ser suficiente. Escolhas públicas provisórias são admissíveis? A gente até sabe que elas existem, né? Porque a administração tem que dar a resposta, ela dá a resposta possível naquele momento e depois reconfigura. Mas a gente nunca diz que elas são provisórias, porque a gente ainda lida com o mito de que a administração tem uma resposta certa, que ela tem que reconhecer imediatamente, e se ela não reconhece, faz uma má leitura da Constituição. Né? O problema de você reconhecer escolhas públicas provisórias como possíveis é pensar em que momento cessa a provisoriedade. E é uma pauta que a gente tem que desenvolver e refletir nesse domínio das escolhas públicas. Também um elemento para a gente refletir é se há componentes indispensáveis à justificação. Né? O professor Diogo explorava a ideia da legitimação pelo resultado. Né? Na verdade, a legitimação dividida em dois momentos: elementos de legitimação no momento da escolha e elementos de legitimação supervenientes pelo resultado. Né? E aí, quais são os elementos que têm que informar essa escolha para que se tenha por atendida a indispensável justificação? Vejam que todas essas são pautas de investigação relacionadas a esse universo de definição das escolhas públicas. E aí os senhores podem estar esperando que, na sequência dos slides, venha a resposta a todas as perguntas. Mas isto aqui é um colóquio de novos juristas, onde a gente está prestigiando o viés da investigação. E aí, muito mais do que lhes dar as respostas, penso que a minha contribuição é lhes oferecer as boas perguntas, porque, tal qual o professor Diogo de Figueiredo, eu acredito na capacidade da construção coletiva e oxigenada pelos senhores das respostas. Né? Bom, então, não tem respostas? Bom, estou usando aqui emprestado a frase do Einstein. Se a gente já soubesse as respostas e, portanto, soubesse exatamente o que estamos fazendo, não seria pesquisa, seria? Obrigada. Obrigado, Vanice, pela instigante, elucidativa palestra, muito boa para inaugurar o nosso primeiro colóquio de novos juristas. Despertou várias inquietações. Fico pensando aqui, com alguns anos de Procuradoria do Estado, como esse tema se relaciona com o voluntarismo dos agentes políticos, né? Que as coisas de escolhas, às vezes, são baseadas numa vontade subjetiva, absolutamente subjetiva, imperialista ainda. E esse tema propõe uma pauta de controle em relação a esse voluntarismo que me preocupa bastante. Reiterar aqui, agora que o auditório está mais cheio,
o convite para que todos ingressem no IDAERJ. Os participantes aqui das diversas mesas redondas receberão um e-mail contendo a ficha de participação. Vai ser um prazer que a gente possa aumentar o número de membros do IDAERJ, porque esse efetivamente era o objetivo de criar um grupo voltado a pensar o direito administrativo nessa perspectiva de futuro, e nada mais importante do que renovar esses quadros. Agora, na parte da manhã, lembrando, nós vamos ter 5 mesas tratando dos mais variados temas, organizadas pelo nosso querido Felipe Derble, que teve um trabalho hercúleo para conseguir administrar tudo isso. E o Felipe me pediu rapidamente aqui que vai fazer alguns esclarecimentos para essa parte operacional do nosso evento. Portanto, eu passo a palavra ao Felipe para depois pedir aqui para o nosso diretor do Sejur finalizar a nossa mesa para que a gente possa, então, partir cada um para os seus painéis. Bom dia a todos, bem-vindos. Já haviam sido dadas as boas-vindas, eu renovo aqui as boas-vindas a todos. É um prazer, uma alegria e um orgulho para a gente que estejam todos presentes, tenham tido tanto interesse em participar do nosso evento. Eu só queria fazer aqui explicações bem práticas sobre como a coisa vai funcionar, sobretudo para quem não está habituado a eventos acadêmicos dessa espécie. Nós temos agora 5 mesas na parte da manhã, 3 mesas na parte da tarde. As mesas estão identificadas, as salas estão identificadas. Esta aqui será a sala 1. Perto do elevador estão as salas 2, 3 e 4. A sala 5 é do outro lado aqui, que esse auditório aqui está dividido em 2, a outra metade é a sala 5. Tá? Depois, à tarde, os números estão colocados também. Nós vamos partir daqui imediatamente para lá. As pessoas se dividem, a programação está num folder que está ali distribuído na entrada. Quem não pegou pode pegar, fica à vontade. E o funcionamento dos trabalhos é basicamente o seguinte: nós temos, em média, 5 a 6 expositores por mesa. Cada um deles vai ter cerca de 10 minutos para expor um pouco do seu trabalho. Os debatedores terão depois, tem mais 2 debatedores por mesa. Nós teremos aí, os debatedores farão os seus comentários. Dependendo da administração do tempo, pode ser que a gente consiga estender, abrir um prazo para réplica, ou eventualmente participação do público que estiver assistindo. Então, é só para todo mundo ter uma ideia geral de como esse evento vai funcionar. Nós vamos até 12h30 agora, depois do intervalo, 2 da tarde a gente retoma para as 3 mesas faltantes, uma parada de meia hora e depois a conferência de encerramento com o professor José Vicente. Quem tiver alguma necessidade de algum auxílio de última hora, precisar de algum esclarecimento, eu estou à disposição para quem, aí pelos corredores, enfim, eu vou estar presidindo uma das mesas, mas não se incomodem de me procurar se precisarem saber de qualquer coisa. Obrigado. Gente, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa. Eu acho que eu sou o pior anfitrião ever, né, da história. Mas foi uma combinação fatal de marcar errado o horário na minha agenda, ser notívago e, enfim, e outras desculpas não menos aceitáveis. Bom, em nome do Procurador-Geral do Gabinete e da ESAP, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Eventos como esses são, diria, mais do que importantes, são fundamentais. Na Alemanha, eu vejo, existem muitos eventos assim, e eu acho que esses eventos deveriam ser mais comuns no Brasil. É muito comum que, na Alemanha, vários eventos, grandes juristas, sejam antecedidos por novas caras, novas mentes, novas pessoas que estejam pensando direito. Seja realmente como palestras anteriores, né, como possibilidade de mostrar o resultado da pesquisa ante um grande medalhão, de uma grande figura já reconhecida, seja em congressos paralelos e que antecedem outros grandes eventos. Então, assim, eu acho que locais como esse aqui são iniciativas como essa, são realmente, enfim, mais do que bem-vindas, são fundamentais, são, a ESAP especificamente, o que ela estará sempre de portas abertas para receber eventos como esse. No mais, é isso. Queria agradecer a Vanice, ao Flávio pelo convite, pela iniciativa, Felipe também, a todos os membros do IDAERJ, e é isso. Um bom congresso para todos vocês.
Bom, então acho que agora podemos passar para a etapa seguinte, que é a distribuição pelas mesas, como o Felipe já mencionou. As salas estão distribuídas, então agora a gente inicia o debate em cada painel. Muito obrigado.